Olá a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco nesse novo dia, né? Todos os dias é um novo dia, né? Hoje, ó, dia 3 de janeiro, né? De 2025. A palavra para o nosso coração hoje é fazendo a diferença. Será que estamos fazendo a diferença neste mundo? Então vamos lá. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Daniel 1, 8a. Você ousaria acreditar que Deus, que o chamou para Ele mesmo e o equipou com o seu Santo Espírito, poderia trabalhar de maneira poderosa por meio da sua vida? Deus nos chamou. Mas será que a gente está crendo que Deus nos chamou para fazer diferença nessa terra? Você já fez uma conexão entre o tempo e o lugar aonde vive e o chamado de Deus para a sua vida? Confesso a vocês que não. Não tinha reparado nisso ainda. Que Deus me plantou nessa cidade, neste bairro, né? Na igreja que eu estou hoje, para fazer a diferença. Então, hoje é o dia que Deus está nos chamando para esse chamado, para Ele nos mostrar o que Ele tem para nós. Os eventos do mundo nunca pegam Deus de surpresa. Ele colocou você precisamente aonde você está por um propósito. Então, tudo tem um propósito nas nossas vidas. Deus não permitiu que as tentações dos seus dias. Daniel não permitiu que as tentações dos seus dias interferisse em seu relacionamento com Deus. Ele sabia que para tornar a sua vida útil para Deus deveria ser obediente, né? Então, assim, para que a gente possa entender os planos e os projetos do Senhor para a nossa vida, a gente tem que obedecer a palavra do Senhor, né? Então, assim, deve estar faltando isso para mim, deve estar faltando isso para você. A gente ser mais obediente no que o Senhor tem para nós. Em todas as coisas, independente do que o rei mais poderoso da terra o ordenasse, ele sabia o que Deus requeria dele. A história está repleta de exemplos de homens e mulheres que creram que Deus iria trabalhar por meios delas para fazer a diferença significativa para o seu reino. Deus colocou Esté estrategicamente nas cortes do rei em um tempo crucial, quando ela poderia salvar a vida do povo de Deus. Esté 4,14. Deus posicionou José estrategicamente em um tempo e um lugar para se tornar um conselheiro mais poderoso de Faraó no Egito e salvar Jacó e a sua família da fome devastadora. Gênesis 41, 39 e 40. Você está permitindo que a sua circunstância determine como você investe sua vida? Eu confesso para vocês que sim, eu estava nessa situação. Ou está permitindo que Deus o use para fazer a diferença nessa geração? Peça a Deus para revelar o seu propósito a você e a vontade dele para a sua vida hoje e para todo sempre. A nossa leitura da Bíblia hoje está em Gênesis capítulo 8 e até o 10, né? Então que possamos refletir nesse dia de hoje, né? Nos propósitos que Deus tem para nossas vidas, que realmente a gente dedique a ler a palavra e deixar que o resto, né? O resto não, né? Que a vontade de Deus na nossa vida se prevaleça, que através do Espírito Santo ele nos direciona o que devemos fazer, né? Então vamos para a nossa leitura. Em nome de Jesus. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selvásticos
e de todos os animais domésticos que com ele estava na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e debaixo das águas. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus. E copiosa chuva dos céus se deteve. As águas iam se encontrando continuamente de sobre a terra e minguaram ao cabo e ao centro e a 50 dias. No dia 17 do sétimo mês, a arca repousou sobre as montanhas do Arate, e as águas foram minguando até o 10º mês, em cujo primeiro dia aparecera o cismo dos montes. Noé solta um corvo e depois uma pomba. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela, fizera na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava até que se secava as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra, mas a pomba não achava onde pousar os pés. Tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou e a recolheu consigo para a arca. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele e trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram e sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava exulto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: saia da arca, e contigo tua mulher, os teus filhos, as mulheres dos teus filhos, os animais que estão contigo e toda a carne, tanto as aves como os gados e todos os répteis que rastejam sobre a terra, fazem sair a todos, para que povoe a terra, seja fecundos nela e se multiplique. Saiu, pois, Noé com os seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo que move sobre a terra, segundo as suas famílias. Levantou Noé a um altar ao Senhor, tornando os animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou a suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau, desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tomarei e aferir todos os viventes como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará haver sementes e ceifas, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Abençoou Deus a Noé e os seus filhos e disse: sede fecundos, multiplicáveis, enchei a terra. Por favor, o medo de vós virão sobre todos os animais da terra, sobre todas as aves do céu, tudo que se move sobre a terra, todos os peixes do mar, vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive, servos para alimentar, como vos dei a erva verde.
tudo que vos dou agora, carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue. Não comereis, não comerei. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. E de todos os animais e requererei, como também a mão do homem, sim, a mão do próximo, de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar um sangue do homem pelo homem. É o que Deus está falando, né? Que a gente não pode matar as pessoas, né? Que é só Ele que tem o poder de tirar e dar vida, né? E tá difícil, esse povo tá achando que virou justiceiro nessa terra, né? Desmará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sedes fecundos e multiplicai-vos, e povoe a terra e multiplicar nela. Disse também Deus a Noé e aos seus filhos: Eis que também a minha aliança convosco e com vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca, com todos os animais da terra. Estabeleceu a minha aliança convosco. Não será mais destruído toda a carne por água e dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra, disse Deus. Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpetuar gerações. Porém nas nuvens, o meu arco. Esse arco aqui é o que as pessoas chamam de arco-íris, né? Não é arco-íris, é só o arco. Colocaram o íris de uma deusa, né? Mas o Deus, o Papai do Céu aqui fez conosco só um arco, né? Em formato de uma aliança, né? Para dizer que ele estava formando uma aliança conosco. E porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá quando eu trouxer nuvens sobre a terra, nelas aparecerão, cadê, gente? O arco aparecer entre mim e vós. Peraí, gente, me perdi aqui. Aparecer a, a, a misericórdia e nelas aparecer o arco. Então me lembrei da minha aliança firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão um dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e lembrarei. Me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes da terra que há sobre a terra. Então aqui, toda vez que, né, que chove bastante, que tem aquele temporal, né, quando a chuva passa, geralmente no finalzinho ali vem um arco-íris, né, que o pessoal chama de arco-íris. Vem um arco do Senhor para nos lembrar que mesmo depois daquela tempestade toda que deu, ele não vai destruir a terra com dilúvio de novo. Não vai ser dessa forma. Nós iremos descobrir como Deus irá destruir essa terra, né, novamente, porque ele vai construir um novo lar para nós. Então, que a gente fique atento, né, aos sinais que Deus dá para cada um de nós. Ele está dando sempre sinal. As pessoas falam assim, mas e por que está tendo um temporal? Teve aquela desastre lá no Rio Grande do Sul, né? Porque o que o Senhor permitiu, às vezes tem o lugar certinho. A terra, ela tem uma proporção certinha aonde devemos construir. O ser humano está invadindo lugares que não deveria ser construído. Entendeu? Às vezes a gente invade lugar que não era para ser construído. Por causa da ganância, né? Por causa de dinheiro para construir.
estamos saindo, invadindo espaços da terra que não era para ser invadida. Deus deu o habitat para todo mundo, né? E as pessoas têm cada vez mais adentrando a natureza, sabe? Vai invadindo e ela vai nos dar um retorno. Nos dá um retorno com muita água, porque tem pedaço de terra que não era para ser invadida, gente. Então é isso que acontece, não é que Deus permitiu, né? É que nós, como seres humanos desobedientes, gananciosos, não estamos prestando atenção até onde Deus pode nos deixar construir nessa terra. Então temos que ficar atentos a isso. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e pôs dentro da sua tenda, dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez de seu pai, fê-lo saber, fora os seus 2 irmãos, e sem a Jefé. Tomaram a capa e puseram sobre os próprios ombros. Aqui, gente, espera aí. É que eu tô lendo assim, botei um tripé, e tô meio que me perdendo. Aqui tá dizendo que Noé se embriagou com vinho, né? E Cã achou o pai pelado, né? Essa é a palavra nudez aqui, é pelado. E aí o irmão foi lá fora falar pros irmãos, né? Sem Jafé, que o pai estava pelado. Então os 2 filhos pegaram a capa e puseram sobre os ombros do pai, né? Para cobrir a nudez. Desviados, cobriram a nudez do pai sem que o visse. Despertando-se Noé dos seus vinhos, soube que o lhe fizeram os filhos mais moços e disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos dos seus irmãos. Uai, aqui o Noé ficou bravo. E ainda amaldiçoou a terra do filho e ajuntou. Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e a Canaã lhe seja servo. Agradeça a Deus e a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem. Canaã lhe seja servo. Noé, passando o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Aqui ele estava bravo porque o filho, né, pegou e foi lá fora falar, né, que o pai estava pelado e ele não gostou, né. Mas, não sei, não vou externar minha opinião sobre isso. São estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Mandai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Tagmar. Os de Javã são Elisá, Tassi, Outim e Dodanim. Estes repetiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias e suas nações. Os filhos de Cã, Cuxi, Mizarim, Pute, Canaã. Os filhos de Cuxi,
Seba, Avilá, Sabita, Raamá, Issa, Sabeteca, os filhos de Ramã, Sabá e Detã. Cuxi gerou a Niroide, a qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente, caçador diante do Senhor. Daí diz-se como Nirode, poderoso caçadores diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade, Cainé, na terra de Siná. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reabote e Calã, e entre Nínive e Calã, a grande cidade de Rezém. Mizraim gerou Aladim e Anamim, e Leabim, e Naftuim, a Petrusim, a Casluim, de onde saíram os filisteus. O Caftorim, né? Canaã gerou o Sidom, seus primogênitos, e Et, e aos seus Jubizeus, os amorreus, os gigaseus, os heveus, aos arqueus, aos sineus, aos arvadeus, ou aos zemarreus e aos emateus. E depois se espalharam as famílias dos cananeus. E o limite dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerá até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, Adma e Zeboim até Lazã. São estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo a sua linguagem e as suas terras em suas nações. Assim que foi pai de todos os filhos de Eber e irmão mais velho de Jafé, também lhe nasceram os filhos. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Afajode, Lude, Arã. Os filhos de Arã são Uz, Ur, Geter e mais. Mas Arfades gerou Salá, Salá gerou Eber. É complicado entender essas gerações aqui, né? Esses nomes ainda, então Jesus da glória. Aber nasceram 2 filhos. Um teve por nome de Peleg, porquanto seus dias se partiu a terra, e o nome de seu irmão foi Jactã. Jactã gerou Almodá, a Selefe, a Azarmaver. É difícil ler, gente. A gerar. Acho que foi por isso que eu pulei. Quando eu tava lendo a Bíblia, essas gerações aqui, eu acho que essa parte eu dei uma pulada, porque eu não. Era muitos nomes difíceis de ler ainda, né? Mas vamos lá. Adorão, Uzaum, Dicla, Albal, Abimael, Assabá, Alfim, Avilá e a Jabode,
Jabobe. Todos estes foram os filhos de Joctã, e habitaram desde Messa, indo para Serpa, montanha do Oriente. São estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas linguagens e as suas terras em suas nações. São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo suas gerações, suas nações, e desde foram disseminadas as nações da terra depois do dilúvio. Que o Senhor possa nos ajudar, conseguir ler um pouco da genealogia, né, de Noé dessa vez. Confesso que quando eu comecei a ler a Bíblia, essa parte eu pulei, da genealogia, porque os nomes eu achava muito difícil achava complicado, né? E essas gerações que foram criadas, né? Essas nações, na verdade. Foi através de Noé que criou-se as nações, né? Que o Senhor possa nos ajudar, né, a prevalecer no propósito dele, no que ele quer para nós daqui para frente. Se a gente até agora não soube, mas que a gente possa, através da palavra, descobrir o que o Senhor quer para nós, por que o Senhor nos colocou no lugar onde estamos, né? Para que a gente possa refletir sobre isso hoje. Por que o Senhor nos colocou no lugar que estamos hoje, né? Eu tenho muitos desses questionamentos na minha cabeça. Por que isso, por que aquilo, né? Ele diz que muitas coisas que aconteceram na nossa vida a gente não entenderia naquele momento, mas que lá na frente a gente vai entender. Então, que Deus possa nos ajudar com relação a isso. Deus abençoe, um ótimo dia e até amanhã, se Deus nos permitir.